Desde pequenas, sabemos dos grandes nomes da história, homens. As mulheres que esporadicamente aparecem costumam ser as filhas, as esposas, as mães de alguém. O mesmo ocorre na história do teatro. Elas não constam na biografia referências, ainda que tenham sido importantes pedagogas, diretoras, autoras, além de atrizes. Durante muito tempo, mulheres de vários campos da arte não usufruem dos benefícios tais como a possibilidade de estudar, tomar parte ativa da cena artística ou serem até membros de academias. Demorou um tempo considerável para isso acontecer, para que, entre outras coisas, deixássemos de ser representadas em eventos e exposições, pudéssemos ensinar, receber a atenção da crítica ou termos nossos nomes escritos como parte da história que estamos ajudando a construir. De forma que, como uma panela de pressão, essa negação ao nosso inerente poder criador e inovador foi se somando a um todo político, moral e social de mulheres nas últimas décadas. A escrita, a pedagogia e o registro das obras são muito importantes. Porque se nós olhamos para a história, o que não foi escrito, o que não foi registrado, não foi sistematizado, não aconteceu. Quando eu vejo jovens todo esse tempo escrevendo para o Instagram, para as mídias sociais, que é um formato que é colapsado em menos de 24 horas, e que tudo se perde, por mais que tenha qualidade, nunca ninguém mais vai ver aquilo ali, no sentido de contingência e alcance. Mesmo os blogs ainda são mais interessantes, né? Ainda que não são livros, ainda que não são sistematizações. E grandes dessas mulheres e homens ainda escrevem suas teses de mestrado, de doutorados, que muitas vezes também não são lidos por causa do formato das teses, dos doutorados, feitos muitas vezes para a academia, mas que muitas vezes não vão para o público. Então, livros... você vai acender a luz? Não, porque senão vai ficar muito quente. Ou liga o ar, ou não acende. Se você fala, então é melhor acender a plateia ali. Alguém pode acender atrás aí? Acho que é a plateia. Obrigada. Bem, enfim. Então, nesse formato, a sistematização é muito importante. No nosso caso, no campo do teatro, a representatividade da obra espetacular, que é efêmera, como fica isso? Como é que a nossa história passa o tempo? Como é que ela sobrevive ao tempo? Como é que nós nos apresentamos? E aí, obviamente, uma peça filmada não é uma peça de teatro, então não se trata de transformar em um objeto virtual, cinematográfico, que é uma outra linguagem. O ofício do teatro sempre esteve fadado a esse lugar um pouco de aparecimento e desaparecimento. Mas os homens sobreviveram às histórias, com as suas escritas, com as suas narrativas, com as suas pedagogias. Então, quando a gente olha para a história do teatro, realmente parece uma história feita por homens. Quando não é. Só que não. Então, para mim é muito importante no entendimento de dramaturgia, no entendimento de inspiração, compreender como o pensamento surge, como a criação surge, como ela sobrevive às intempéries. Quando eu criei os Solos Férteis, na verdade eu estava muito interessada em encontrar como nós todas temos as mesmas dificuldades e questões e limitações e enfrentamentos, mas ainda assim conseguimos criar objetos observáveis. Eles não ficaram em nossas mentes. Eles não foram colapsados pela questão do dinheiro, apesar do dinheiro. Não foram colapsados pela questão geográfica, apesar da geografia. Pela questão do machismo, feminismo, apesar disso tudo. Apesar disso tudo que nós sabemos, eles ultrapassaram. Às vezes somente na sua região. Como quem mora em Brasília, apesar da capital do Brasil, muitas vezes obras incríveis não saem daqui. Ninguém sabe sequer que elas existiram. Mas não se trata de estereofonia. Se trata de sobrevivência do seu sentimento de legado, de que aquela obra foi passada para frente. Principalmente pelo fato do feito de ser mulher. Porque, em algum momento, todas as mulheres buscam outras mulheres para saber que é possível fazer aquilo que elas estão fazendo. Mas nós, mulheres, aprendemos a aprender com os homens. Eles fazem, em algum momento, apesar de não serem mulheres, não. Então, é possível. Nós nos colocamos no gênero do humano, é possível, eles fazem, a gente faz. Mas muitas mulheres não pensam nessa categoria. Se elas não verem mulheres fazendo isso, elas não percebem que isso é possível para elas. Agora, o que é mais interessante, então, nesse momento agora, é como, depois de uma pandemia, depois de tudo que a gente passou, que a gente foi colapsado, como a gente constrói um lugar de autoridade na cena e de autoralidade na cena.
90% dos solos desse festival são autorais. Isso é muito incrível. E quando eu penso no Teatro das Mulheres, eu penso nisso, que não é enfeite. Ninguém está fazendo isso, nem é comercial, por mais que o comercial esteja inerente, porque temos que também ganhar dinheiro com isso, é importante, ninguém está falando contra isso. Mas a motivação, o essencial, surge de uma necessidade de algo que eu quero dizer, da minha excelência e da minha vontade de diálogo com isso. E esse festival só é possível, ele tem esse look de R$500 mil, mas ele tem um quarto disso por conta da causa. Porque nós entendemos a importância dessa causa, a importância de estarmos juntas, de nós lutarmos por esse espaço, por essa visibilidade, por essa associação, por essa rede, por essa conexão. E temos que construir isso. E é uma construção constante. E uma reconstrução constante. Em todos os lugares. Isso não é uma especificidade de Brasília, não é uma especificidade do Brasil, isso em todos os lugares. O teatro passa por isso. Quando uma mulher faz, outra mulher vê, é possível. Então a rede funciona dessa maneira. Então eu propus essa mesa aqui, que tinha o título deixa eu botar aqui só para eu não me equivocar aqui, mensagem. De dramaturgia, escrita e... Cadê aqui? Alguém escreveu as coisas aqui, já pedi aqui. Ah, tá. Botei aqui dramaturgias, multilinguagem, corporeidade e escrita teatral por causa de vocês. Eu não criei a mesa e vocês se viram, não. Eu vi isso nas obras de vocês, né? Um trabalho com a corporeidade, um trabalho com a dramaturgia, um trabalho com a escrita. Porque uma coisa, eu separo o texto nas minhas terminologias, a escrita teatral, o texto da dramaturgia. Apesar de que a palavra dramaturgia nós estamos acostumados a ver como um lugar da escrita, mas eu acho que nesse lugar todo que a gente já viu hoje vai para um outro lugar. Então, as corporeidades, a dramaturgia e a escrita. Então, nesse momento eu queria convocar a gente para a gente pensar um pouquinho sobre esse momento, onde as artistas que hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com a Tereza, com a Caísa, com a Bruna, com a Priscila, com a Mariana Baeta e com a Poema. Né? Eu também quero mostrar um pouquinho das coisas que eu faço nesse sentido de dramaturgia, mas eu quero convidar aqui nessa mesa, para abrir essa mesa, a Juliana Zanganaro, que é minha parceira, cedeu o espaço de fala dela para todo mundo, até de espaço teatral de apresentação, para que todo mundo pudesse estar se apresentando nos outros festivais, ela pôde estar em cena. Mas ela abriu os solos férteis antes de vocês estarem chegando, como algumas estão fechando, ela abriu antes de todo mundo chegar na cidade, numa temporada que a gente conseguiu. E nós temos o privilégio de que não é um lançamento oficial, mas o fato é que a Ju está presente, a gente está há 23 anos juntas, isso não é qualquer coisa, em termos de teatro, em termos de relacionamento de mulheres, né? E ela faz parte de todos os meus ciclos artísticos, é minha, né, atriz mais antiga e no sentido de força, de pilar dessa companhia, eu chamo ela de tambor, né? Então, enfim, enquanto ela bater, ressoar, isso existe. Todo mundo pode ir embora, mas o dia que a Juliana foi embora dessa companhia, essa companhia para mim só existe esse nome, Inspiração, também por causa dela. E aí a Ju, que escreve comigo as obras teatrais de grupo que nós temos, e as obras femininas que nós temos, para as outras obras que são minhas ou de outros atores do grupo. Nós temos um livro juntas, que é o Elizabeth Tudo Pode, que é o livro da nossa montagem, que não está nessa mostra, que seria bom que vocês vissem, mas não vai estar, porque a gente vai estrear agora, reestrear. Ela tem o livro dela, e ela lançou o primeiro livro dela de poesia, da carreira dela, que saiu no dia da abertura dos Solos Férteis, e eu ganhei o primeiro livro, né? Tipo, o primeiro pedaço do bolo. E eu queria convidar a Ju para abrir essa roda com os seus poemas. Salve, Ju! Não vou fazer uma fala sobre escrita, sobre vou direto ao assunto para poder abrir para vocês, tá? Esse chama Livre Som. O som livre, o livre som. O dom, a prática ou a falta de censura. Não buscar a cura ou o troféu. Apenas tirar o chapéu e deixar o pensamento voar. Ou derramar feito lava.
leve ou pesada, volátil e quente, urgente, como quem tem pressa, como se a palavra fosse um bem sem o qual tal existência não valesse. Como se a vida precisasse ser dita, bem ou mal, dita. Cada sílaba uma revelação, o som livre uma canção, que nos coloca no centro do salão e chama à ação. A palavra, lida, pensada, escrita, dita, bem ou mal, dita, expurgada, cozinhada, trabalhada, precede a ação com propriedade. Dá posse e melhor, quanto mais precoce. Dá posse de si mesmo. Dá a cada um a responsabilidade, a assinatura, mesmo que dura, mas o direito e a responsabilidade de existir. Livre para ser, inclusive mudar, se desdizer. Aliás, só dita pode ser desdita, mas consciente do seu papel. Autor e personagem desse grande cordel, às vezes protagonista, às vezes coadjuvante, mas sempre parte, nunca pagante. O som livre, o fino trato da palavra, não exatamente a erudição, mas a disponibilidade, a educação com todos os seus sentidos e diversidade. Dá a cada um a responsabilidade, a assinatura, o caminho para a cura. Eu tenho alguns sobre, assim, eu vou direto nos da escrita, eu tenho vários temas, não tem um livro, não tem um tema próprio esse livro, é uma coisa, mas eu vou em outra só sobre a escrita e depois a gente vai para poder a gente entender outros momentos. Sim, com esse seu óculos tá ótimo. Tá linda, né? Eu tenho 2 óculos lindos que ficam na bolsa, ficam em casa. E esse tá no carro largado, é o que eu estou usando aqui. Tá chique. Esse chama A Poesia Não Interessa. É o nome do livro, inclusive. A Poesia Não Interessa. O livro ia se chamar Atraverso, porque eu tenho uma poesia que fala que só quem atravessa o mar atravessa. Que pular uma poça é uma coisa, nadar um rio é outra, mas só quem atravessa o mar atravessa. E aí eu ia se chamar Atraverso. E assim, há uma semana antes de ir para a gráfica, essas coisas, a gente descobriu uma outra poetisa de Brasília que tem um livro chamado Atraverso. Eu falei, gente! Era outro independente, ainda bem que a gente achou, a editora achou, é uma editora independente, a gente achou, e eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar meu nome. E aí, como eu tenho esse, que era a poesia, inclusive, que abre o livro, eu quis chamar então de A Poesia Não Interessa, porque eu acho que é muito pertinente, porque a poesia não interessa. E aí vamos. A poesia não interessa a ninguém, nem paga as contas do poeta. Mas quando a ferida abre, quando a alegria irrompe, quando a raiva pulsa, quando o amor consome, quando a dor machuca, só ela é capaz de traduzir. Ela é a cura, ela que acalma, que festeja e diz para o coração que ele pode sentir. É ela que faz sentido. A poesia interessa nos momentos intensos da vida. Será que é por isso que dizem que ela não interessa? Talvez se queira a pouca intensidade, o normal, o brando. Ai, mas até para o brando o bando de palavras importa. Da sal, da cor, abre a porta, seja pela rima mesmo pobre, seja pelo som mesmo bobo, seja mesmo pela mesmice, seja pelo raso que permite imaginar que ao fundo é inevitável. Há poesia no mundo e ela fica ali tranquila, para quem quiser ver. Sem pressa, sem pressa, a poesia se interessa. Maravilhoso! A gente vai depois fazer, amanhã vai ter a banquinha que eu perguntei pra vocês quem. Não é nem lançamento, porque não vai ter tempo de fazer lançamento. Mas a gente vai fazer a banquinha sábado lá no Teatro da Caixa, que eu falei com quem tiver trabalho, se quiser livros, CDs, brincos, o que tiver, quiser botar na banquinha, vai estar lá. Enfim, e eu sempre sugiro assim, eu sugiro aqui na entrada do livro já,
que para livro de poesia não precisa ser lido que nem um livro. Livro de poesia é um livro minutos. Consulta. Aqueles minutos, eu falo, sabe aquele livro Minutos de Poesia? A poesia é a eternidade. Então vai no aleatório, não precisa ler. E algumas poesias, como essa, inclusive, eu vou fazer isso agora rapidamente, algumas poesias podem ser lidas de trás para frente. Adoro. A poesia se interessa, sem pressa. Ela fica ali tranquila para quem quiser ver. É inevitável. Há poesia no mundo, seja pelo raso que permite imaginar que há o fundo, seja mesmo pela mesmice, seja pelo som mesmo bobo, seja pela rima mesmo pobre. Abre a porta da sal, da cor, o bando de palavras importa. Mas até o brando, talvez se queira a pouca intensidade, o normal, o brando, essa batura. Será por isso que dizem que ela não interessa? A poesia interessa nos momentos intensos da vida. É ela que faz sentido. É ela que cura, que acalma, que festeja, diz para o coração que ele pode sentir. Só ela é capaz de traduzir. Quando a dor machuca, o amor consome, quando a raiva pulsa, a alegria irrompe. Mas quando a ferida abre, nem paga as contas do poeta. A poesia não interessa a ninguém. Maravilhosa! Vai. Muito legal. Nossa. Bem, obrigada, Juju. Aí a gente agora, quando eu falo assim, então a escrita de um lado, a corporeidade junta ou separada, então a gente vai de um lugar que tem a escrita, a dramaturgia, todas as peças da Ju tem verbo. Então eu vou fazer um contraponto, eu vou convidar agora poema para falar que é o oposto disso, né? Que tem todo um trabalho muito forte da corporeidade, espetáculos e solos que ela faz. A gente queria ter um outro espetáculo, né? Eu tenho que deixar a verdade falada assim nesse espetáculo, mas a gente não tinha pé direito para o espetáculo dela, então assim foi muito generoso dela aceitar fazer o que ela, né, lá de fora da Caixa Econômica, que ela já tinha, que funcionava ao ar livre. Né, porque o outro espetáculo, que já é um processo após esse trabalho, né, num outro campo já da pesquisa dela, não tínhamos o pé direito nem no SESC, nem na Caixa que receberia ela. Né, que tem uma pesquisa corporal muito forte e que tem também um lugar da sua própria dramaturgia, que é muito inspiradora em níveis de excelência. Então eu queria que a poema falasse um pouquinho do seu processo, do que te inspira nessa roda a dizer. Obrigada. Então, boa tarde, obrigada pela oportunidade da fala. Eu me apresento para quem não me conhece ainda. Eu sou cofundadora da companhia Nós no Bambu. Estamos completando 20 anos de pesquisas continuadas aqui em Brasília em arte e corpo bambu, que é como chamamos esse conjunto de técnicas e poéticas que nascem da interação do corpo com formas de bambu. Ao longo do tempo a gente foi encontrando essas nomenclaturas, esses conceitos. Então hoje em dia eu chamo essas formas de bambu de instrumentos acrobáticos artesanais de bambu. Então a pesquisa da companhia se desenvolve em duas linhas que se retroalimentam e que também se retroalimentam na construção da nossa dramaturgia, que é a pesquisa material, que está relacionada ao conhecimento do bambu, das espécies, de toda a cadeia produtiva, desde a colheita, tratamento, o design corpo bambu, né, o design de instrumentos para interação com o corpo humano, e a pesquisa imaterial, que é o que dá para fazer com isso. E daí a gente nasce no ambiente de treinos do Sistema Integral Bambu, que é uma prática criada pelo professor Marcelo Rio Branco, um educador físico daqui de Brasília, que começou a construir árvores de bambu. Né? Ele começou a pesquisar esses ambientes de bambu para a interação com o corpo humano. E o Sistema Integral Bambu tem 3 vertentes, né, que ele chama de 3 profissões: o médico, o operário e o artista. Então, porque com a interação com o bambu a gente trabalha aspectos de saúde, física, psíquica, emocional. O operário é a capacidade de realizar tarefas motoras, né, essa inteligência motora,
o desenvolvimento das valências físicas, e o artista, né, que explora a poética dessa relação com o bambu. E eu comecei como uma praticante, e nesse ambiente conheci as outras cofundadoras da companhia, a Roberta Martins e a Ana Flávia Almeida, que, assim como eu, já tinham uma experiência anterior nas artes cênicas, na dança, no teatro, no circo. E, naturalmente, a gente foi se interessando por essas possibilidades expressivas. Começamos fazendo participações em eventos de amigos que convidavam a gente. E quando eu me graduei em desenho industrial, eu sou designer de produto, eu resolvi investir e fazer a companhia ser uma companhia de fato, começar a realizar projetos, graças também à minha mãe, que é a Eliane Maria Millenberg, que é produtora e que me ensinou a elaborar projeto, a captar recurso, a fazer produção cultural, e que esteve junto, atuando diretamente nos nossos 5 primeiros espetáculos. Então, aí a gente junta na pesquisa em material, voltando a esse ponto, a nossa pesquisa corporal vem do que a gente já tinha de bagagem física e se reúne nesse ambiente do bambu, que nos obriga a nos adaptar, porque o bambu é um material vivo. Então, se está quente, ele se comporta de um jeito, se está frio é de outro, ele tem uma maleabilidade própria, ele envelhece, então se um dia ele está bom para subir, no dia seguinte pode ser que ele nos ameace. Então, ele exige um estado de presença, de escuta, muito sensível. E aí a gente, ao longo do tempo, em cada espetáculo nosso, fomos sentindo necessidade de nos alimentar de outras técnicas, de outras fontes, então chamando cada vez um diretor ou uma diretora diferente, alguém da dança contemporânea, do circo, e tudo isso foi construindo esse nosso saber imaterial. E aí, como ao longo do tempo, então, cada espetáculo teve um processo de escrita dramatúrgica, nenhum deles tem texto, salvo uma cena cômica com a Nara Faria, que é uma palhaça daqui de Brasília, que chegava um momento no espetáculo e falava: "Eu não aguento mais bambu, não!" E aí, então, no nosso primeiro espetáculo, a gente partiu de um tema mítico, que era o Irapuru, e aí a gente foi construindo isso em parceria com o diretor, que foi propondo imagens arquetípicas. No segundo espetáculo, Ultrapassa, ele nasceu de uma proposta de criar um espetáculo sobre corridas de aventura. Então a gente fez uma ressignificação das formas de bambu para representarem elementos dos esportes, né? Uma raia de natação, uma bicicleta, uma canoa. No terceiro espetáculo a gente partiu de uma simplificação para a circulação, já que foi a partir do tripé, que é o mesmo que eu utilizei no Capoesia, pela possibilidade dele de ser autoportante, de abrir e fechar, adquirir diferentes configurações no espaço. O quarto espetáculo foi o Teia, que foi a nossa maior produção. Era um espetáculo de grande formato, então a gente tinha um painel de 10 mastros de bambu de 5,5 metros de altura, 5 tripés, um aéreo, um tetraedro aéreo, né, um tetraésio. E aí cada instrumento oferece uma gama enorme de possibilidades de interação. E a gente ia vendo o que dava para fazer com isso, e ao mesmo tempo que imagens, que sensações que isso sugeria, e montando como um quebra-cabeça, né? Tanto do ponto de vista de uma certa lógica de montar e desmontar e mover esses objetos em cena, assim como uma narrativa que muitas vezes estava só pra gente e cada pessoa interpretava de um jeito diferente, mas um recurso que a gente usava muito era de escrever sequências, como que eu imaginava, o que vinha primeiro, essa cena, depois essa, o que isso significa para mim, e coletivamente ir construindo essa sequência de cenas.
O nosso quinto espetáculo, Mar Sem Beira, ele também tem como princípio o tripé e uma visão assim, de produção, né, também na concepção da dramaturgia. Então, vamos fazer um espetáculo que dê para a gente apresentar como espetáculo e dê para a gente desmembrar. Então, são duas pessoas, vamos ter uma cena de abertura juntos, 2 solos e um encerramento coletivo. E aí, nesse caso, a gente estava pesquisando o que dava para fazer com o tripé. E um colaborador falou, cara, mas esse tripé é um mar sem beira. Quanto mais você pesquisa, mais coisa aparece. E aí a gente falou, uau, mar. E aí, desse gancho do mar, a gente começou a construir toda uma narrativa. Eu, enquanto intérprete, o Jackson, que é outro acrobata, começamos a criar personagens e trocar com o diretor. E assim acabamos construindo uma dramaturgia sobre o mar, sobre o encontro de 2 viajantes, meio que no processo mesmo, né? E por fim, o Vazio é Cheio de Coisa, que é o solo que a Lu citou. Ele também nasce de uma limitação. Então, os nossos bambus eram muito longos, né? Então só dava para transportar de caminhão. E aí eu me toquei que eu estava pagando mais para o frete do que para toda a equipe. E isso limitava muito a circulação. Então eu resolvi fazer, já que eu vou fazer meu solo, eu vou fazer um que dê para viajar de avião. E aí fiz a engenharia reversa, pesquisei nas companhias aéreas a limitação de tamanho de bagagem. E a partir disso desenhei o case e aí vi o tamanho que o bambu podia ter. Então é só um bambu pendurado. E aí no Vazio é Cheio de Coisa eu trabalhei com o Edson Bezerra, que é um diretor que vem da dança contemporânea, e a gente ficou muito mais no físico propriamente. Foi a proposta que ele me trouxe de não tentar dar significados às coisas, e então é uma dramaturgia muito mais do sensorial, do que o meu corpo sente fazendo cada movimento, que é algo que eu já trazia em mim de ser guiada na minha pesquisa de movimento pelas sensações, por essa coisa mais yoga, talvez, de sentir prazer no movimento e no contato com o bambu. Então, acho que resumidamente essa é a minha trajetória com a escrita a partir da interação do corpo com o bambu. E cada momento é uma pesquisa diferente, e eu acho que para mim é muito rico de estar sempre produzindo, atuando e agora também criando os designs dos meus instrumentos. Então é uma dramaturgia que vem mesmo que nasce do bambu, na qual os instrumentos são um pretexto, né? É a base para construir as histórias, as sequências de movimentos, as partituras e a poesia. Obrigada. Obrigada. Bom, agora eu quero dar um salto aqui. Vou convidar agora a Tereza para falar um pouco aqui pra gente nós já conhecemos um pouquinho mais, assim, cada um pedacinho, mas eu queria que a Tereza trouxesse um pouquinho essa trajetória da jornada dela para a criação desse solo que muitas não vão poder assistir, né? Mas algumas vão poder assistir, né? Todo mundo da cidade vai poder ver, né? Só de fora e talvez algumas não vejam. E eu queria que a Tereza falasse um pouquinho do processo de criação dela, disso e como esses assuntos que estão sendo falados aqui chegam para você. Bom, meu nome é Tereza, eu sou do Rio de Janeiro. Minha mãe é pernambucana, era pernambucana, meu pai meio do Rio de Janeiro também. E eu comecei minha vida assim, artística pela dança, né? Eu desde criança quis estar no palco. A primeira vez que eu entrei nas coxias do tablado, né, no Teatro do Rio de Janeiro, eu falei, isso aqui é o mundo, isso aqui tem uma vida. Mas não me formei em teatro, enfim, comecei a trabalhar comecei a fazer, na verdade, história, fui fazer letras e comecei a trabalhar e era bailarina e aí, né, não tinha como pagar a conta. Meu pai perguntou, mas você vai ser bailarina mesmo? A filha do Zuenir Ventura, que é seu colega, está trabalhando de secretária na Casa Laura Alvim.
E aquela coisa, a gente fazia teste para comercial, e aí eu fui com essa coisa de teste comercial, acabei numa novela, falei, um comercial que dura 1 ano, né? Porque a companhia não tinha dinheiro, então eu trabalhava 6 meses com bailarina, estreava, ficava 2 semanas sem ganhar dinheiro. Daí eu fui virando atriz, né? Mas a minha primeira linguagem era a dança. Por conta de um momento que eu perdi a voz lá com uns 12 anos, eu sempre escrevi muito, eu tinha esse desejo de ser atriz, e com 12 anos eu mudei de colégio e fiquei uma pessoa que não falava, que era muito tímida. Eu escrevia coisas mirabolantes, tirava 10 nas redações, e na hora de ler não saía a palavra inteira. E quando as pessoas falavam comigo, eu falava que nem surfista. As pessoas falavam, mas o que você está sentindo? Pô, o negócio é que pô, rango, não sei. Eu falava com meus irmãos, era uma outra voz, era completamente desconectado. Eu estudava literatura grega, latina, poema e falava que nem um surfista. Eu falei, gente, nunca que eu vou ser atriz, né? Eu vou continuar dançando, porque na dança não tem esse negócio de falar. Então teve sempre essas duas coisas muito fortes e que agora, eu estou sentindo com 59 anos, que elas de uma maneira se juntaram. Essa voz da escrita, é claro que depois eu virei atriz, ganhei dinheiro com isso, comprei apartamento. O sonho de todo mundo. Consegui comprar um apartamento. Previdência social. Isso não tem, mas assim, então, quando eu fiquei muda, foi a época que eu mais escrevi, que eu mais dancei. E aí eu fiquei pensando, eu sempre tive o desejo das 3 coisas. E agora, nesse solo, mais ou menos que tem isso, porque eu escrevi o texto na PUC, eu fiz graduação em 2016, escrevi o texto como projeto de autoria, orientada pelo Paulo Brito, que é um poeta, né, da poesia que não paga a conta de ninguém, cadê? Ele fala muito isso, ele é um grande poeta, tradutor e duro. E aí quando eu escrevi esse texto, eu nem pensei em montar direto, eu fiz o mestrado, mas depois eu encontrei uma diretora, que quando ela leu para mim, eu falei, eu tenho que montar isso logo, né? E é um texto que a princípio eu estava lendo muito Beckett, eu escrevi A Mulher Enterrada na Lama, uma saia imensa de lona, né, que eu queria levar as pessoas para o manguezal. A escrita foi a partir de um lugar, e o manguezal para mim foi uma experiência muito forte. Quando eu entrei no manguezal, eu primeiro comecei lendo João Cabral de Melo Neto, né, O Cão Sem Plumas, que é um grande poema dele sobre o Rio Capibaribe, os catadores de caranguejo e toda aquela ambiência do manguezal. Mas quando eu entrei no manguezal, eu tive uma revelação do que era aquele lugar, né, e a sensação que eu tinha que eu estava no útero da terra, né, e aí ficou aquilo para mim lá em 93, na Bahia, e aí em 2015 eu escrevi esse texto. E posso pensar que a minha escrita é muito corporal, assim, eu até pensei em ler para vocês fiquei pensando, o que eu faço, né, nesse pouco tempo que a gente tem, um pouco como defesa de tese, né? As pessoas vão ver, não leram nada e você está falando lá. Bom, mas só para concluir sobre a peça, na montagem, quem for ver, vai ver o seguinte, então a mulher era enterrada, e aí a diretora falou, mas você tem que mexer, não vai se mexer. Aí eu falei, não vou mexer, porque assim, era fácil, porque o texto ele é muito cheio de imagens, e o fato de eu estar parada já trazia uma concentração que me facilitava. Eu podia, são várias vozes, então ela podia estar ali e ficava claro que eram várias vozes. Quando eu comecei a me deslocar, já não ficava claro que eram tantas vozes, pareciam personagens. Então isso foi um desafio da montagem, como é que eu mantenho andando essa coisa de que as vozes estão na cabeça dela e faz o personagem até onde eu construo essa máscara, né? Então isso foi um desafio da montagem, mas a minha escrita é muito corporal. E é muito falada também, né? Mesmo quando eu escrevia a tese de mestrado, a minha tese é muito oral, assim, a minha maneira de escrever é muito oral, acho que por causa também da prática como atriz, né? E aí acabou, bom, enfim, aí era de parada, eu já comecei a me mexer, mas eu começava a peça 7 minutos parada, de facão na frente, parada, assim, 7 minutos, com Led Zeppelin. Aí eu fiquei ensaiando e falei, gente, 7 minutos parada, você não vai conseguir falar nada, né? Uma múmia, só isso, né? Aí a diretora viajou, a diretora de movimento podia uma semana, aí eu falei, gente, quando elas voltaram, eu falei, olha, eu tenho fazer exatamente o contrário. Eu vou dançar 12 minutos até começar, só vou parar no final. E aí, a partir disso, veio toda uma linguagem corporal que não tinha na peça.
as mãos, os caranguejos, toda coisa que a peça traz, não tinha no corpo. Veio a partir desse momento que eu falei, eu vou começar com um aquecimento, as pessoas vão entrar e vão ver eu me aquecendo, e esse aquecimento vai ter, trailers do que vai acontecer com essa figura aí durante essa jornada de 50 minutos, né? Aí, só para materializar um pouco isso aqui é uma revista que eu escrevi. É uma revista de vários textos que foi feita na PUC. Eu, por acaso, foi a capa, não ia ser essa mulher aqui, que é uma mulher lá do Rio de Janeiro, era Louca de Ipanema, que chamava, que era uma mulher que andava toda vestida de rosa uma época, depois de branco uma época, dizia que ela tinha tomado um ácido nos anos 70 e nunca tinha voltado, e era uma figura lendária, assim, ela morreu esse ano, então tem pouco tempo, e ela ia ser a capa, mas ela tinha sido capa de uma outra revista na mesma semana, e eu estava lá e tinha escrevido essa personagem aqui, que se chama Cabocla Conduite, que foi por causa de enfim, me pediram um poema sobre coisa indígena. E aí eu fiquei pensando, né, o que desse movimento todo mexe mais comigo, Tereza, né? É ver o chão coberto, cimento no chão, asfalto, mármore, né? Chão que não respira. Isso, de uma certa maneira, se liga ao manguezal também. Quando eu desejei escrever sobre o manguezal, foi para falar da terra respirando, né? Do corpo da terra, né? E do corpo da mulher, de alguma maneira. Não que os homens também não tenham um corpo e não respirem. Os homens respiram, têm corpos e estão aí conosco. Mas, assim, a amamentação, os rios que correm dentro do peito, né? Quem já amamentou aqui sabe como é que é essa loucura. Né? Toda vez que eu vejo uma amiga grávida, eu falo, bem-vinda ao mundo animal. É uma outra coisa, que não preparo, né? Não tem aquele batom, aquela coisinha, margarina, sabe? Né? Depois a gente tem que trocar a vaga. Mas assim, aí, essa revista, o interessante dela é que ela tem um tarô dentro. Eu não vou ter muitas aqui, mas eu tenho algumas lá. Que aí depois eu vou deixar com algumas, depois quem quiser muito eu posso mandar pelo correio, foi uma revista gratuita. E ela virou um tarô com vários personagens de vários contos que tem na revista de outros autores também, não tem só o meu, tem vários. Mas pintou muito, e quando eu comecei com essa coisa da cabocla conduite, as pessoas falaram, cabocla, então tem que ter uma macumba nesse negócio, tem que ter uma magia, tem que ter... Aí alguém falou, então vou fazer um tarô. E aí nesse meu textinho tem alguns personagens, então vocês vão ver que nas cartas tem alguns personagens que são desse texto, mas tem outros também. E é um tarô anárquico poético, que a gente chamou, porque ele veio de várias poesias e contos, e ele foi feito conjuntamente, sem um estudo assim de exatamente quem segura essa carta exatamente, está ligada a qual carta do tarô, de não sei, não tinha academia, era assim, anárquico poético. Então eu vou ler aqui ele rapidinho, que acho que dá uma ideia um pouco dessa escrita corporal que eu vejo também na Carangueja. Concretex, redmix, concretex, redmix, concretex, redmix, com britadeira, batedeira, tiradeira, brita na terra, brita na aldeia, brita nos índios de Maracanã, brita, cripta, chão de cimento. Galo na cidade canta a qualquer hora. 3h30, galo cantou, canteiro de obras, metrô, 10:04, 6h15, alá o galo. Relógio da cidade sem sono, tem sonho asfaltado entre um salgado, mas um refresco é pleno real, para quem pode pagar a Sônia chinesa do Saara. Que sonha trazer sua mãe velhinha lá do outro lado do oceano, ela não virá a Sônia. No reclame do ponto de ônibus, o bonitão de plantão, de pintão, empurra a química Neuza, para quem tem dor de cabeça. Quem não tem dor, Neuza, de cabeça? Embaixo dos pés, rios de unhas e dentes, e pele de quem construiu, mas não viu esse chão. Mármore Carrara, chão liso, chão bom, Carrara escarrado na cara da fome, que vem de longe de trabalhar ali, ganhar o seu, o meu, o nosso, o pão de cada dia na fila do Guanabara, que entope, mas não para. E o que fazer? Menos pressa. O super transgênico já não salvou o mundo. Uma horda de primatas passa olhando para baixo, catucando pequenos retângulos reluzentes, luminosos, claros, vivos. Oi? Poeira tóxica nos olhos? Com pressa, meu bem, com pressa, sem pressa, que passa. Para na praça. Vem ver plantinha raçuda que teima rachar o chão de cimento. Vem, senta aqui no banquinho. Deixa passar capivaras, cutias, pra lá e pra cá, em bando. Mas o banco não é para deitar, banco não é para dormir.
Bota um ferro no meio pra filho da puta de mendigo nenhum deitar aqui, porra. Onde é que já se viu? Caminhões dragões cospem gases densos, escavadeiras, abrem caminho, destroçando raízes e fibras, para tatus de ferros gigantes, levarem milhares de gentes para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, o dia inteiro, capivaras, cutias, surge, com o Cretex Redmix, o Tiranossauro Rex urbano, vem, regurgita e avança, vomitando sua baba vulcânica, brita, cripta, chão de cimento, um uivo encrespa o chão que se queria liso, revolta dos materiais, um descuido, uma dinamite, senhora, canta o galo no canteiro de obras, cuidado, senhora, olha que agora, redemoinho de restos, vento de lixo, ciranda de plásticos, levanta estruturas, fios, ferros, rompendo o cimento, ela vem, aparece, ela nasce dali, girando espirais no seu parangolixo, cabocla canduíte, cabocla derviche, uivando seu vento de chuva, revelando as vísceras do chão, tomai e comei, este é o meu sangue, eu sou a fratura, o furor, ventania, brincai na cidade triste, eu sou conduíte, cabocla derviche, girai, girai, soltai os quadris, pisai, misturai, preparai este chão, e plantai, plantai, plantai-nos, enfim. Nossa, Muito obrigada. muito bom. Eu quero. Quero também. Olha a carta dela, acho legal a carta dela quando sai, só vou ler ela, porque ela, já que a gente chamou esse axé dela aqui, a carta dela é, quando você tira ela, né? Cabocla conduíte, carta derviche, o giro, o que destrói estruturas duras demais que duram demais. Foco no devir, firma o ponto e gira a saia, segura a pemba e solta a franga, dança pra subir, dança pra plantar. Muito legal. Obrigada, Tê. Bem, depois ela vai fazer esse rodízio aí. Os premiados. Eu queria convidar Mariana Maeta. Eu queria que você viesse para cá, Mari, só uma questão também de idade da roda, para você falar um pouquinho. Enfim, você é tão multi, né? É um privilégio, a primeira vez que a gente está trabalhando juntos e eu estou muito feliz. Né? Enfim, esse é realmente o novo adubo desse solo fértil para que ele possa realmente gerar continuidade. Né? Se eu acho que se fosse você, eu ia pensar realmente se eu ia continuar fazendo. E você me trouxe vida nova. Obrigada. Obrigada. Que você fale um pouquinho do seu processo. Como artista que é multi, né? Então, depois eu queria que você começasse falando sobre essa como atriz, né? Que eu acho que é o mais importante agora é só criativo mesmo, que é gênio. Ai, meu Deus. Boa tarde, eu sou Mariana Maeta, ou Marieta Baiana. Agradeço a Lu pelo convite de estar aqui também. Obrigada. Essas mulheres todas incríveis, estou honrada de estar aqui nesse coven, né? Com tanta bruxa poderosa. O meu processo de dramaturgia, de autoral, engraçado, eu comecei no teatro com 15 anos, já era atriz profissional, no sistema Stanislavski, né? Então, foi uma escola maravilhosa, mas é uma coisa, o sistema que eu estava junto era uma coisa que... O teatro de grupo é muito legal, mas ele tem uma coisa também de ele... Mas não, alô? Senhora? Por favor, senhora. Senhora. Tô brincando, fica à vontade, senhora. E aí o teatro de grupo ele tem essa coisa também de botar todo mundo num coletivo e às vezes o individualismo ele não sobressai, né? A coisa individual tem seus prós e seus contras, mas tem uma coisa muito de você ficar ali naquela massa. E aí eu engravidei, fiquei filho, passei um hiato, uns anos, assim, vou deixar. E aí quando eu voltei para o teatro de rua também, e sempre trabalhando com homens e tal. E aí em 2009 eu resolvi escrever um projeto de um solo, A Saia de Pandora. Eu chamei uma amiga minha, a Nasha Jerry, que já trabalhava com teatro, mitologia pessoal e a coisa do feminino dentro do teatro, feminino dentro do teatro. Então eu construí uma dramaturgia. Em 2009 eu realmente comecei a construir minha própria dramaturgia.
individual nesse solo, a partir das minhas experiências, né? Então, o processo de criação dela era muito interessante, que era muito a partir do corpo, né? Ela usava muito a processo de exaustão e também de uma autobiografia. Então, e eu era uma atriz que eu não queria ficar feia em cena. Eu queria ser sempre a bonequinha. E isso era uma merda, porque, né? Não era. E aí na Pandora eu virei a do cu e mostra e tudo que você é, sovaco, aí foi uma coisa muito libertadora pra mim. Muito libertadora. Foi maravilhoso, assim. E aí uma diretora amorosa, uma diretora mulher, que até então trabalhava com homens. Os homens, os diretores, a maioria gays, são misóginos, são machistas, né? São uns escrotos mesmo. São geniais, são encenadores geniais, mas para trabalhar com ator e atrizes, são uns babacas, entendeu? Então eu passei por alguns que foi uma merda, mas aprendi e tal, né? Aí, não olha o meu currículo. Eu já tirei. Aí, não, essa diretora, ela tinha uma coisa né, e uma generosidade, sabe? E eu consegui me entregar, consegui ser horrível, e ser linda, e ser verdadeira. Então, foi incrível esse processo, né? E aí era um espetáculo onde de cada bolso sai uma história, né? Eu aproveitei que eu tenho uma coisa de tocar triângulo, pandeiro, canto. Então o público escolhia, né? E aí foi revelador. Eu trouxe coisas da minha vida. Eu estava casada há 12 anos, eu já tenho 25. Aí ela queria que eu falasse, por exemplo, um texto da Clitemnestra, né, da Marguerite, uma feminista francesa. Eu falei, amiga, é rua, vou ficar lá, nossa. Não. E aí Clitemnestra, a história da Clitemnestra, ela mata o marido, né, na banheira, porque ele era um filho da puta também, um filho do puto, né. Aí ela falou, não, vamos criar o picadinho de marido, que é a receita. Então, aí eu dava a receita pro público, né, aí eu escolhi aí do bolso saía um jornal com uma geleca dentro, né? Aí eu abria e virava, bom dia, tipo, vocês hoje vão aprender a receita picadinho de marido. Anota aí. Vai ter uma bacia bem grande, uma peixeira e um homem de carne e osso. Nem precisa ser de papel passado. Pode ser peguete, picante, não. E aí os ingredientes são 1 litro de solidão, 2 xícaras daquele beijo xoxo, sem gosto, sem graça, que só marido sabe dar. Aí a gente foi inventando isso. E aí o picadinho de marido no final, né? Você bota ali 3 xícaras daquele cabelo branco, porque eu sei que debaixo dessa tinta tem 8 quilos de celulite. Esse tá fácil, né? E aí mistura, faz o recheio, o molho, não sei o quê. Para fazer um molho, aí para fazer o recheio, você pega uma bacia bem grande, bota uma água, molha um sais e bota o homem para banhar. Samba para banhar. Quando ele estiver lá bem molão no banheiro, você pega a peixeira por trás e tá nas costas dele. Mas você vai ver ele morrer logo. Mas antes de ele morrer, você diz, vai ver a cara dele, morre, seu desgraçado. Isso faz um gosto, uma diferença no gosto. E aí é isso, o resto é que nem pira. Aí não, ainda tem uma parte muito horrível que é assim. Eu com a geleca, né? Você desossa o homem como quem desossa uma galinha. E você pica. Se o troço do homem for grande, você corta na base para fazer um enfeite do prato. Se for mais ou menos, você pica ali para não fazer feio para as amigas, mistura. Meu marido fala com ele desse tamanho. Enfim, e aí o picadinho de marido é que nem pizza, né? O bom é que tem várias variações. Picadinho de político, picadinho de amiga falsa, picadinho de filho, quem não quer, né? Enfim, aí eu fui construindo essas coisas, né? E foi muito legal porque era a partir das minhas, né? Eu colocava ali todos os elementos que tinham na Clitemnestra, mas que também faziam parte do meu casamento, da minha vida, e que muitas mulheres se identificam. E aí, mas em 2007, eu comecei com as Caixeiras, Companhia de Bonecas, né? Um grupo de mulheres feministas, né?
trabalhando teatro de formas animadas, teatro lambe-lambe especificamente. E o nosso mote sempre foi o universo feminino. Então a gente tem uma primeira trilogia de lambe-lambes que é Coisas de Mulher, que é a Mensagem, Priscila, Perereca e Ataque de Nervos, né? Cada uma tem um. A gente tem um segundo trabalho que não é de lambe-lambe, mas é teatro de objetos, em cena, em palco, que chama Tecendo Volúpias, onde a gente trabalha com objetos, a gente chamou a Catarina Sai para dirigir. A gente trabalha com objetos, também a partir da nossa coisa pessoal, né? Sempre a partir de uma coisa pessoal muito feminina. O Amor Enquanto Vera Meu Me Transforma, uma segunda trilogia, né? A partir sempre do nosso universo feminino. E agora a gente está montando um novo espetáculo chamado Trilogia dos Afetos, que também são objetos da memória afetiva, das nossas memórias afetivas, e sempre muito femininas. Então, com a Nasha e com as Caixeiras, eu passei a produzir uma dramaturgia, uma autodramaturgia, né? E com o lambe-lambe, a gente trabalha com a dramaturgia de síntese. Não é a dramaturgia da síntese, é uma dramaturgia de síntese. Porque é um espetáculo de 3, 4 minutos, onde é isso, é uma dramaturgia de síntese, que a gente considera que é um lapso no espaço-tempo, é uma dobra no tempo, onde ali a gente deixa pequenas elipses para que o público construa ali, né, para que ele imagine o que não está sendo dito ali. São pistas, né? O lambe-lambe, ele é uma dramaturgia, é um criador de efeitos, é um criador de imagens, né? E aí fica ali aquela coisa, né? A história, para o público imaginar a história por trás da história. Então eu estou amando fazer o lambe-lambe, estou amando fazer o lambe-lambe com teatro de objetos da minha memória afetiva, né? Que cria uma conexão com o público, uma conexão, são histórias que se repetem, mas que se renovam, enfim, gente. E a gente está pesquisando agora a dramaturgia de síntese, que é um grande desafio, e o teatro de objetos, né, mais na linha do teatro de cozinha, que é o teatro da escola francesa, que é usando os objetos nas suas funções. E é um desafio maravilhoso, e é isso. Depois eu faço a receita Picazinho de Maria. Após agora. Priscila Perereca. Bom, vou aproveitar que a gente teve nosso alívio cômico. Não precisa esperar diferente. Priscila, agora vamos lá. Vamos pegar nesse lugar, né, você falou um pouquinho naquele dia, mas agora assim. Interessante você falou como esse trabalho, mas assim do seu processo, que acho que é interessante as pessoas verem como você constrói e também, enfim, como você está aplicado também, como é também essa relação da sua dramaturgia trabalhando com o diretor, né? Que é seu companheiro, enfim, como funciona isso, né? Sem, por favor, a gente está aqui numa área. Assim. Desculpa, eu não estava falando de você não, tá? Mas a Mariana mantém-se aí do lado. Não quer que você coisa. Ai, gente, muita história, né? Como é que a gente vai resumir tudo? Mas enfim, vou tentar aqui fazer uma coisa de síntese, né? Então, eu sempre quis ser atriz na vida, assim, desde sempre, né? E aquela época, né, que a pessoa fazia vestibular para teatro, mas também fazia para comunicação, para não sei o quê, várias coisas. Eu não, fiz para teatro. Se passasse, bem. Se não passasse, eu ia tentar depois, outra vez. Né? E foi na sala do vestibular que eu e Ricardo nos conhecemos. Porque eu sou letra P, ele é letra R, era por ordem alfabética, a gente caiu na mesma sala e ali a gente já trocou uma ideia. Mas enfim, isso é anedota. E, enfim, aí fiz o curso de teatro na Unirio, né? Eu sou de Niterói e me formei na Unirio como atriz. Só que aquela coisa, né? Formou e aí dá aquele branco no salão, né? Tipo assim, o que você faz com essa diabo, esse canudo de atriz, né? Não sabia o que fazer da vida. E aí coincidiu, aí as datas eu vou errar aqui, mas tudo bem, que acho que no último ano da universidade,
teve as primeiras vindas dos grupos italianos ao Rio de Janeiro. Foi uma época que veio o Eugênio Barba, e na sequência veio o Teatro Tascabili de Bergamo, o Teatro Potlat, que são grupos italianos, o Centro de Experimentazione Teatrale de Pontedera. Foi uma época assim, que o Instituto Italiano de Cultura patrocinava a vinda desses grupos. E aí, numa dessas, a gente conheceu o Teatro Tascabili de Bergamo. Aí a gente, eu já estou falando, eu e Ricardo, porque ele estava nessa mesma, a gente já era namorado nessa época e tal. E a gente fez as oficinas e acompanhamos a estadia desse grupo no Rio de Janeiro. E uma das experiências assim, mais impactantes para mim no contato com o Teatro Tascabili foi a dança indiana. Eu assisti, o Tascabili tem essa linha de pesquisa com a dança indiana, e eu assisti um espetáculo de dança Orissi, que é um estilo feminino do norte da Índia, e fiquei completamente extasiada, assim. Eu quero esse negócio na minha vida, né? Isso foi uma das coisas marcantes, e a segunda coisa, sempre, né, com o Teatro Tascabili, o trabalho deles de rua. Pernas de pau, espetáculos itinerantes. Imagina, um espetáculo que começava na Cinelândia e terminava no Jardins do Manco, assim, para quem conhece o Rio de Janeiro. A gente foi correndo no Rio de Janeiro com aquela loucura acontecendo, aquele povo de perna de pau, e o espaço urbano se transformando com a passagem daquele espetáculo. Aquele negócio foi assim, avassalador. Aí, quando deu esse branco no salão, né, depois de formado, a gente resolveu ir para a Itália. Contando assim, né, muito rapidamente, o Ricardo já tinha feito um contato assim, mais próximo com o Renzo Vescovi, que era o diretor do Tascabili, e ele foi primeiro do que eu. A ideia era a gente fazer assim, uma espécie de estágio informal. Assim. O Tascabili não tinha assim, um programa de cursos para receber alunos, nada disso. Foi uma coisa assim, totalmente combinada na amizade. Eles são muito generosos. Me lembro que o diretor falou: olha, a gente não tem nada para oferecer para vocês, mas as portas do teatro estão abertas. Se vocês quiserem vir, vocês serão bem recebidos. E nós fomos. Eu tinha $500 no bolso e não sabia quando ia voltar. Tinha uma passagem de 1 ano, que podia não voltar naquele ano ali, não sabia o que ia acontecer. E fui muito determinada com essa coisa: não, eu vou para a Itália, assim, ficar lá com eles um pouco, assistir o trabalho, sei lá, mas o meu negócio é a Índia, eu quero ir para a Índia. E aí teve 2 mulheres muito importantes nessa minha chegada na Itália, que são a Tiziana Barbiero e a Luídia Calcaterra, que são as 2 atrizes do Tascabili que praticavam a dança Orissi, que foram as minhas professoras nessas oficinas rapidíssimas no Rio de Janeiro. E principalmente a Tiziana, quando eu cheguei, ela me acolheu, assim. Então, não tinha nada organizado, de curso, de não sei o quê, mas imediatamente assim que eu cheguei, a gente começou a fazer aulas. Depois do horário, ou antes do horário do trabalho, ela ficava comigo e ela começou a me oferecer aulas de Orissi. Porque ela sabia dessa minha determinação de ir para a Índia, estudar com a mestra delas. E ela falou: não, você tem que chegar lá preparada, você tem que chegar lá já com uma bagagem para você poder aproveitar melhor a sua viagem. E assim fizemos, assim, durante 1 ano eu me preparei para essa viagem para a Índia. O Ricardo, trabalhando no bar, pagou a minha passagem. Eu trabalhava como costureira do próprio Tascabili, mas não consegui ganhar tanto dinheiro assim, né? Era mais para a gente, para a nossa sobrevivência mesmo. Quem bancou a viagem foi o Ricardo. E no final daquele ano, realmente, eu fui à Índia. Passei 45 dias lá e fiz realmente essa imersão na dança Orissi. Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a nossa relação com o Tascabili foi se aprofundando, foi se modificando. Então a gente chegou como alunos, esses que não sabiam muito bem se iam ficar, se não iam ficar, mas rapidamente a gente começou, o Ricardo já andava de perna de pau, eu aprendi lá. Rapidamente a gente começou a ser inserido nos espetáculos de rua, fazer pequenas aparições, pequenas coisas e tal. E daqui a pouco a gente já estava inserido no grupo. Assim, aconteceu casualmente que a Luídia, naquela época, ela quis sair do grupo por um tempo e eu comecei a ser treinada para substituí-la nos espetáculos de repertório do grupo. Olha a resposta, uma das atrizes fundadoras do grupo. Eu, uma recém-chegada, né? Então, assim, ela, uma generosidade incrível, né? Começou a me treinar para substituí-la nos papéis dos espetáculos de repertório, tanto os de rua quanto os de sala. E a generosidade era tão grande que ela incluiu o Ricardo nesses mesmos treinamentos.
assim, para ele usufruir, né, daquela aprendizagem ali, mesmo que ele não tivesse exatamente implicado naqueles papéis ali que eu iria realmente substituir. Depois acabou que deu errado, porque um ano depois ela voltou, então não aguentou ficar fora. Mas enfim, isso foi uma grande aprendizagem, né, para mim naquele período. Bom, aí dando um salto enorme, que eu não vou contar tudo, a gente chegou a um certo ponto que a gente não aguentou de saudade mesmo, de vontade de voltar para a nossa terra. Né? Foi um momento também de uma crise interna do grupo muito forte e que a gente decidiu que era o momento de sair e voltar para o Brasil. E aí, voltando para o Brasil, a gente tinha essa coisa, né, muito determinada. Não, a gente tem que construir um espetáculo porque a gente tem que sobreviver. E aí a gente já tinha vindo de férias no Brasil, tinha conversado com os amigos, na época a coisa que estava assim, mais possível de você circular, vendendo espetáculo, não sei o que, era o mercado do chamado teatro infantil. E aí a gente pensou, vamos fazer um espetáculo para criança. E aí, que espetáculo é esse que a gente vai construir? Não sei porque me veio na memória assim, Pedro e o Lobo, que é uma música assim, da minha infância, que eu ouvia muito, que eu sabia de cor, de trás para frente, de frente para trás. Eu falei, não, vou fazer um espetáculo com isso. Como? Baseado na técnica da dança indiana. Para quem não sabe, a dança orice é uma dança assim, é uma dança teatro, com uma atriz em cena, sozinha, que interpreta todos os personagens da história. Então caía como uma luva para o Pedro e o Lobo, né? Vamos fazer um solo para criança em que eu vou interpretar todos os personagens. O Pedro, o avô, pata, passarinho, gato, né? Todos os personagens da história. A gente seguia exatamente a partitura, falava nos momentos que são determinados na partitura, porque o Prokofiev encaixa direitinho o texto dentro da partitura. Então fizemos várias apresentações com orquestra ao vivo, foi assim uma coisa maravilhosa, super emocionante de fazer. Mas o formato de guerra, né, era aquele com música gravada, que era que a gente circulou em todos os lugares que você possa imaginar, em todas as condições possíveis, a gente fez esse espetáculo. E fiz o Pedro Lobo durante 20 anos. 96 a 2001. Ganhou dinheiro. Ganhamos dinheiro. Criamos a nossa filha. Não compramos um apartamento, mas a primeira bilheteria, temporada a gente comprou uma máquina de lavar. O primeiro computador. Então, assim, foi um grande sucesso mesmo na época. Assim, teatro cheio, assim, ganhamos prêmio, crítica boa, tudo deu certo. Assim. Então a gente achou, nossa, tá resolvido, né? Vamos viver no Brasil disso. Não era bem assim, né? Aos poucos a gente foi vendo que era complicado a coisa. E aí, nesse meio do caminho, o Ricardo resolveu investir na carreira acadêmica, começou, né, ele já tinha feito o mestrado, aí a gente acaba voltando para a Itália no momento que ele faz o doutorado. Voltamos a colaborar com o Teatro Tascabili, só que agora já numa outra condição, já não éramos mais atores do grupo, mas colaboradores. E aí eu me inseri num projeto de teatro para crianças que eles tinham na época. Enfim, continuei dando aulas de dança orice, né, para as alunas do teatro, enfim, e colaborando em espetáculos de rua maiores e tal. Então, assim, a gente tem uma trajetória de idas e vindas de Itália a Brasil, né? Então, uma boa parte da minha vida profissional, na verdade, aconteceu fora. No Brasil, eu não fiz tantos espetáculos assim. O Teatro Jadocai não fez tantos espetáculos, acho que fez uns, sei lá, 8, não sei. A gente não tem assim, uma carreira, né, grande de produção de espetáculos. Até porque o Pedro Lobo, como ele teve uma vida muito longa, ele acabava que nos roubava o tempo. Vou passar para o solo novo agora, então. Então, mudando, né, de assunto completamente, esse solo novo, o que é? Não é exatamente... não foi uma necessidade de fazer um novo solo, mas foi uma necessidade, sim, de me encontrar comigo mesma. Porque a nossa parceria é muito antiga e é muito boa, na verdade. A gente tem um entrosamento muito legal de trabalho, mas, como toda relação muito longa, também tem os seus momentos de esgotamento, né? Então, acho que esse novo trabalho começou eu sozinha, porque a gente estava num momento de querer um pouco de distância um do outro. O Ricardo estava lá nas coisas, nas demandas dele na universidade, eu fui fazer outras coisas. Fiz desde faculdade de fisioterapia, porque eu estava interessada em técnicas corporais e não sei o quê, até mestrado, doutorado em artes.
E aí, quando eu comecei a fazer esse novo trabalho, a grande coisa era falar. Porque boa parte da minha trajetória foi de trabalho corporal, de falar com o corpo, de pouquíssimo texto, né? Texto sim, mas pouco, muito o corpo falando. E aí essa vontade de falar foi que me levou a reencontrar o romance do Saramago, que era um romance que eu já tinha lido algumas vezes e que eu amava muito, e que eu comecei a fazer sozinha. E acabou que a parceria com o Ricardo nesse espetáculo, ela chegou agora, durante a pandemia, praticamente, que o Ricardo realmente entrou no trabalho. Ele antes participou um pouquinho, assim, quando eu ia apresentar, porque esse espetáculo faz parte do meu projeto de doutorado, então cada vez que tinha um evento acadêmico, eu apresentava um pouquinho, mostrava para o Ricardo, ele dava os palpites e tal. Mas realmente a colaboração mesmo de botar a mão na massa, eu acho que começou a partir da pandemia, né? E tem a participação também, só para encerrar, de um outro companheiro muito, né, muito querido, que é o François Kahn, que é um ator de 70 aí, deve estar com 74 anos agora, talvez. Ele foi colaborador do Jerzy Grotowski no tempo do Parateatro, na época que Grotowski parou de fazer teatro. E depois dessa época, o François começou a trabalhar com monólogos a partir de textos literários. Ele faz, assim, espetáculos solos a partir de grandes textos da literatura. Quando eu inventei esse espetáculo, uma amiga lá do Rio, a Tatiana Motalino, muito querida, falou, não, você tem que mostrar essa ideia para o François. O François tem que estar junto com você nesse trabalho. Eu achava que o François ia me dirigir, mas era uma coisa muito complicada. O François mora na França, enfim. A gente até se encontrou na Itália durante o meu doutorado sanduíche, trabalhamos por 15 dias juntos. Em outros momentos pontuais que ele veio para o Brasil também, compusemos juntos algumas partes do espetáculo, mas concluir o espetáculo era impossível. E ele mesmo não queria, ele assina como colaboração artística. Ele falou, não, esse espetáculo é teu, assume. A diretora é você sabe muito bem o que você quer, não precisa de mim. Né? E assim eu fiz, realmente acabou que a conclusão do espetáculo eu fiz sozinha, né? E com ele já praticamente pronto, o Ricardo pôde finalmente estar junto para os detalhes, né? As coisas que a gente de dentro não consegue perceber, que precisa realmente de alguém de fora, né? Então ele é muito preciso, muito cirúrgico nas observações dele, né? E eu acho que o trabalho ganhou muito desde que a gente voltou a colaborar junto, e isso nos realimentou também, né? Como artistas. Esse afastamento, a gente precisava disso para nos reencontrarmos nesse novo trabalho, com perspectivas diferentes, depois de cada um ter feito outras coisas, vivido outras coisas, para a gente ter novas coisas para trocar. Então, acho que é isso. Obrigada. Raíssa, eu quero convidar você para lá de cá, para você falar. E já que a Baeta levantou, já fica ali, que já fica na sequência. Tá bom. A gente já está a gente teve todo esse tempo já concluído aqui, gente. Mas fiquem presentes. Cara, me conta sobre o seu processo. E o que nessa mesa te chama a atenção, que você acha que é importante, né, trocar. Então, eu não sei se... Eu estou bem gripada ainda, gente, também vai estar um pouco... Tentar. Mas eu não sei se todo mundo chegou a assistir o espetáculo, mas meu nome é Caísa Tiburcio. Eu apresentei aqui no Arara, é o meu segundo trabalho solo. Então eu comecei esse espetáculo na intenção de falar um pouquinho sobre as minhas origens ancestrais, né? Sobre as histórias que eu ouvia, histórias orais, né, faladas, e muita coisa escrita que eu também acessava. Então, eu fiz um primeiro apanhado assim, de histórias e fiz um recorte das narrativas femininas da família. Então, eu escutei muitas mulheres da minha família, tive acesso a diários da minha tataravó, um diário que me marcou bastante, de 1920. E foi muito forte assim, ler como ela se percebia como mulher, como ela se colocava em relação aos irmãos, né? E eu ouvi as histórias, a família da minha mãe é uma família que tem história muito... assim, tudo
que chegava pra gente era muito oral, né? E eram coisas que iam sendo aumentadas, histórias muito dramáticas que chegavam a ser engraçadas. E contadas assim pra gente sempre dentro de uma mítica, assim, uma coisa que eu gostava de ouvir minha mãe, conta história pra gente, conta essa história de quando você era pequena, conta essa história de quando você morava na fazenda, eu gostava de ouvir aquilo, assim. E aí eu falei, mas eu queria ter esse recorte de um olhar feminino sobre essas histórias, né? Então eu fiz um primeiro exercício em 2015, que era uma disciplina do mestrado, que a gente tinha que fazer uma cena, e eu fiz isso. Mas era uma coisa muito mais focada ali numa contação de história, foi mesmo uma célula mesmo do trabalho. E aí depois falei, vou trabalhar isso para fazer um espetáculo mesmo, mas eu queria que tivesse alguma coisa, eu que estava encantada com a linguagem de teatro de objetos. Então eu queria trabalhar em cima da linguagem de teatro de objetos. Então eu fui até São Paulo, fiz um intercâmbio com a Sandra Vargas, a gente desenhou a dramaturgia em cima do uso dos objetos, né? E dentro desse ambiente da cultura, assim, do sertão, né, do interior, assim, uma coisa que me impactava muito era a coisa da comida. Eu sou uma pessoa muito ligada à comida, eu não sei explicar porque, sou uma glutona. Mas a coisa da comida sempre esteve muito presente assim, na minha vida. Meu primeiro trabalho de palhaçaria era com coisas de comida, com fruta, tinha a ver com as deusas da fertilidade, né? Eu faço esse espetáculo ainda, tem a ver com as deusas da fertilidade, com o cultivo da terra. E eu queria também mostrar, eu queria viver esse espaço da mulher na cozinha, mas um espaço mais de empoderamento, não tanto de opressão, assim, um lugar que muitas vezes a gente é colocada, né? A feminina, a mulher é colocada de maneira bem oprimida, mas eu via nesse espaço também uma força muito grande, alimentar pessoas é uma força muito grande. E eu me lembro da minha avó falar, porque comigo você tem que ter cuidado, porque você pode envenenar as pessoas, você pode matar as pessoas com a comida. Então, isso pra mim era uma coisa que ficava muito presente, assim. E aí eu falava, cara, pra falar da minha família, pra falar de mim, tem que ter comida, tem que ter comida aqui de algum jeito, assim, porque tinha os cheiros, vinha lendo os diários dessa minha tia-avó, tinha o cheiro, tinha os alimentos, ela era, né, uma pessoa da fazenda, assim, então tinha toda essa relação com a terra, ela era muito catolizada, né, não sei se católica, mas catolizada, então ela tinha sempre essa relação com as plantas, com as comidas, de um jeito assim, muito bonito também. O modo dela, né, lá de 1920, mas muito bonito, então eu queria também trazer isso de alguma maneira. E aí eu fui recortando, fazendo essas junções, inventando outros caminhos para chegar nessa história. Mas o que me guiou mesmo foi a relação com os objetos, com a comida, né? A música principalmente também, os sons, que foi me guiando nesse processo. Mas o início também, antes de chegar nesse ponto, tinha também um desejo de falar um pouco sobre essa relação romantizada, assim. Mas eu não sabia exatamente como abordar isso, assim, sabe? Da mulher com amor. Isso era uma coisa que me incomodava muito nos relatos que chegavam para mim, assim, das mulheres com que eu conversava, de estar sempre vinculada ao homem com uma única salvação, e isso, toda essa dramaturgia estereotipada do romance, eu ficava pensando como trazer isso, porque isso faz parte do universo delas, isso é presente, isso de alguma maneira constitui, né, assim, a nossa formação, mas eu queria também entender como que isso poderia trazer sem desvalorizar o que elas estavam, sem criticar, assim, porque um lugar que eu sempre via, assim, que me incomodava era de perceber a minha tia-avó, as minhas tias lá do interior se sentindo sempre criticadas, sempre como se estivessem erradas por estarem daquele jeito, né, como se... Então eu queria, de alguma maneira, também contemplar elas no universo que elas vivem, né? No que elas conseguem ser de melhor, assim. Então era um pouco disso também. Antes do Enluarado eu fiz um espetáculo Sementes, que eu sou palhaça também. Então o Sementes foi muito importante para mim, assim, para entender esse lugar de estar sozinha no palco e ao mesmo tempo montar, né? Depois que eu sempre fiz teatro de grupo, fui do Esquadrão da Vida, muitos anos no grupo antigo aqui de Brasília.
E aí foi muito o que a Mariana falou, a Baeta falou, a gente tem no coletivo, era um grupo que a gente, todo mundo junto, todo mundo comia junto, a comida que ela comia, enfim, não tinha as vontades, né? Então, assim, depois que eu tive o meu segundo filho, eu tinha uma necessidade muito grande de ter uma autonomia no meu trabalho. Eu queria definir o que eu queria falar no meu trabalho, o preço que eu ia cobrar, se eu queria apresentar num lugar de graça, se eu queria cobrar tanto e tal, eu queria ter essa autonomia, Então eu falei, cara, eu vou ter que fazer um trabalho meu, assim. E aí no início, com sementes, era desesperador, eu achava que eu ia morrer. Mas vou morrer aqui agora. Gente, eu vou morrer, não vou dar conta de tão nervosa que eu ficava. Eu achava que eu ia morrer de tão nervosa. E aí com o tempo eu fui vendo que, é claro que durante a criação é difícil a gente se sentir sozinha, assim, eu não me sinto muito sozinha, mas em cena eu tinha esse pavor, né? E aí quando eu fui percebendo que o público estava comigo, né? E aí eu fui entendendo que teatro é com as pessoas, não é para as pessoas, né? Então isso foi fazendo uma diferença muito grande, assim, quando que a maior companhia mesmo é as pessoas, com quem você está fazendo. Então, isso mudou muito a minha forma de fazer teatro. Tá sozinha sempre mudou muito a forma de fazer teatro, porque realmente para mim o teatro tem que ser com as pessoas mesmo. E isso fez uma diferença muito grande. Depois disso, esse medo, né? Enfim, a gente tem todas as questões, mas assim, esse pavor que a gente foi perdendo, se dissolveu, assim. E depois no Arada eu fiz um trabalho de palhaçaria e eu falei, bom, eu acho que senti cada vez mais desejo, assim, de focar mesmo no trabalho, não só dentro do universo feminino, mas com um olhar feminista, né? E aí, dentro do outro espetáculo que eu fiz, o Abre Alas, é um trabalho que tem um olhar feminista, dentro do universo da palhaçaria feminina também, no lugar mais contemporâneo da palhaçaria. E trabalho um pouco também, enfim, em cima da história da Chiquinha Gonzaga, né? É o meu trabalho de pesquisa também, do doutorado. Bom, acho que é isso. Bom, senhorita, seu momento. Vamos lá. Serei breve. Conte. Gente, então, meu nome é Bruna, prazer estar aqui também. Primeiro eu queria agradecer a vocês por a troca minha com a Babi na oficina, por essa ideia que vocês tiveram de juntar a gente, porque foi realmente muito mágico ali o que aconteceu. Foi forte, foi muito bom mesmo. Acho que vai virar outra coisa. Isso é só de férias. Foi muito certeiro mesmo, então obrigada pela intuição aí, né? Você falou do amor, né? Eu acho que isso tem muito a ver com os últimos trabalhos que eu tenho feito, assim. Mas só uma breve trajetória, né? Eu comecei a fazer teatro com 13 anos, sou de São João da Boa Vista, aí vim fazer faculdade na UFMG, vivi em Belo Horizonte 6 anos. Lá que eu tive contato com um professor que foi bailarino na Bausch, que foi o Arnaldo Amarenga, passou um período lá. E Belo Horizonte, eu tive muito contato com a dança mesmo, estando no teatro, fiz balé, tive muito contato com a dança lá do corpo. Eu acho que lá essa parte da corporeidade ficou bastante forte lá nessa faculdade, assim. E desde lá eu comecei a desenvolver esses trabalhos autorais, em que eu escrevia, eu fazia e eu dirigia, não somente de solo, com outras pessoas, grupos, duos, assim. Mas muito intuitivamente, sem perceber muito que era uma característica isso de fazer, escrever, dirigir ou co-dirigir, tudo meio ao mesmo tempo, sem dizer, eu não sei muito bem se eu escrevia primeiro, se eu pensava nessa primeiro, era tudo meio na improvisação ali junto, muito fluido. O humor sempre presente, a ironia ali nas coisas, mas tudo, né, com 18, 19 anos, tudo meio assim, né, assim, sem conseguir olhar de fora. Assim. E aí, saindo de Belo Horizonte, eu moro em São Paulo, já tenho 7 anos, e em São Paulo eu tive um encontro que mudou muito a minha forma de fazer teatro, de olhar até para as questões do feminino, que foi o meu encontro com a Janaína Leite. Não sei se alguém aqui conhece, uma artista muito, né, ela está bem em voga agora, assim. E ela é minha grande amiga e foi um
grande encontro que eu tive em São Paulo. Na verdade, eu tive um encontro com o Grupo 19 e a gente segue nessa parceria artística, né? Eu fiz uma peça com a Jana que se chama Feminino Objeto, que é uma pesquisa dela, porque ela já tinha com a autobiografia, mas ali ela vai muito no conceito da abjeção e na obra da Angélica Lidl, que é uma artista espanhola muito polêmica, inclusive entre as feministas, ela tem uma obra bastante polêmica, assim, que artisticamente me interessa bastante. E ali, nesse processo, trabalhando com a abjeção, a gente começou a trabalhar com tudo que era muito desconfortável para a gente, a partir de depoimentos pessoais, e eram 17 mulheres, 2 pessoas não binárias, juntas ali no processo, criando junto, né? E foi ali o início da pesquisa da Jana também, para ela fazer o Stabat Mater, que acho que é a obra que eu Shell agora, e a pesquisa dela com a pornografia. Então começou tudo ali, o Feminino Objeto, que foi esse lugar, e muitas obras e filhos surgiram desse processo. Muitas ficaram grávidas, muitas começaram com seus trabalhos autorais ali, então foi um terreno muito fértil ali também de trabalho autoral das mulheres. E aí dali eu conheci a minha dupla, que se chama Débora Rebeck, e ali a gente fundou a Allboard em 2017. E aí fiquei muito com esse tema do amor, porque a gente se interessou pelo tema do amor de uma forma intuitiva, sem muito saber porquê. E a Vaca, que é o que eu vou apresentar amanhã, me parece que é um desdobramento de outros trabalhos que eu fiz com ela. Que está nessa questão do feminino objeto, que o objeto é essa coisa que a gente não quer, é o que está fora, é o que você é uma sombra, é o que você não quer olhar. Está em você mesmo, no outro, mas em você. Então, essa questão do feminino objeto, o teatro performativo também muito presente, e a questão da interação com a plateia, que eu acho que hoje seria a minha pesquisa central, assim. Então, o primeiro trabalho que eu fiz com ela se chamava Tudo é Lindo em Nome do Amor, que a gente falava dos clichês do amor romântico. Então, a gente pegava a noiva, o oráculo que a gente consulta para fazer perguntas, amor, tudo que tem de clichê do amor romântico, a gente brincava, desconstruía, e a gente foi escrevendo e dirigindo sempre ao mesmo tempo, né? Era eu e ela e uma banda de 9 homens. Ao vivo, junto, assim, tudo sem dinheiro. Como que a gente faz, né? Tudo sem dinheiro, todo mundo pulando, é loucura, né? Trilha autoral deles, é muito louco. Hoje eu olho e falo como é que a gente fez aquilo, assim. E era muito engraçado, mas também muito, né? Eu acho que trabalhava várias emoções ali. Até o exercício do oráculo que a gente fez na oficina tem uma cena muito parecida, assim, no Tudo é Lindo em Nome do Amor. Então, acho que essa característica de pegar um tema e ir a fundo sobre o tema, então, é o amor. Então, a gente vai a fundo sobre o amor, claro, a gente nunca responde todas as perguntas numa peça, acho que isso é impossível, mas a partir de um tema inicial, de uma pergunta inicial, que foi muito a ver com a oficina, a gente ia criando as dramaturgias ali. E aí, depois do Tudo é Lindo em Nome do Amor, a gente fez uma performance que se chama Boda, que eram várias mulheres de vestido de noiva pela cidade, jogando buquê sem parar umas para as outras, se juntavam. Nessa tinham homens também. E a gente fazia uma breve oficina com alguns participantes, a gente fez na Sé, né, na igreja da Sé, depois a gente fez o Minhocão. E a gente ficava jogando repetidamente buquês de noivas umas para as outras, até acabar e ficar só no gesto. Enfim, gerava, né, vários comentários. Assim. Então era uma performance urbana. E aí depois a Débora, enfim, teve filho, se mudou para a Argentina, e a gente está nesse momento tentando entender como fazer esse coletivo continuar, mas nesse formato, né? Mas eu comecei a fazer a Vaca junto com a Jana Leite e a Débora sempre junto, por áudios, por, né, transmissão mental, então ela está muito, eu chamo ela de dramaturgista da Vaca, que é essa dramaturgia das encenações, assim, das transições, enfim, uma assistência geral da mesa toda.
E a vaca eu acho que vem como resultado de todo esse processo aí, que principalmente começou ali no feminino objeto. E aí o tema da vaca, ainda no amor, é a infidelidade, é o adultério, é o que vem depois ali, né? Essas relações de casamento e de fora do casamento. E aí o nome vaca vem, começa de uma característica autobiográfica, uma história pessoal minha, mas eu desde o começo e desde sempre eu nunca quis que fosse um autobiográfico que eu contasse, olha, meu nome é Bruna, tenho tantos anos, isso aconteceu comigo, o nome dessa pessoa é tal, eu nunca quis dar esses dados, eu sempre quis que ele fosse universal, um tema universal. Então, se me chamaram de vaca, eu fui virar, então, uma vaca, fui buscar entender o que é ser uma vaca. Então, aí vem esse tema, e aí, de novo, mergulha no tema. Então, o tema é o adultério, é o ser vaca. Então, a peça é uma saga pela estrutura do se encontrar enquanto esse animal, já vou chamar. Né? E isso tem a ver com a pesquisa da Angélica Alido também, que é você encontrar com esse seu duplo perigoso. Né? É uma identificação perigosa ali com uma parte sua, talvez você não queira saber, né? Mas eu estava até conversando disso, a gente não é filha da puta, né? Não é filha da puta. Ou não, né? Qual que é essa? Ela me perguntou hoje quando que você é escrota? Se você é escrota em algum momento, todo dia, né? E é uma liberdade, isso dá uma. Só que é uma identificação muito perigosa, né? Isso é super arriscado. Então, a vaca vem um pouco daí, eu acho que tem uma questão do humor e da interatividade com a plateia ali também, que tem me animado a pesquisar bastante. Também é uma peça que depende do que a plateia vai falar, depende da plateia muito. Tem um roteiro, tem um texto, né? Mas o que a plateia faz muda tudo, né? Tem um veredito que a plateia dá no final, não tem que ver e isso, eu preciso, né, dessa interação, dessa comunhão com as pessoas, né? Uma comunhão de fato. E aí, falando em dramaturgia, esse espetáculo vai virar um livro. Né? Que legal. Virar um livro. Acho que esse ano já está na revisão. E me perguntaram a última vez que eu apresentei a vaca, nossa, a peça tem tanta interação, tanto improviso, o que você escreveu? O que vai sair do livro? Tem dança, né? O que você colocou lá? Nossa, mas tem muito texto, muito texto mesmo. E eu coloco, olha, aqui é um improviso, para descrever um pouco as situações, a dança, para descrever um texto. E aí eu queria só ler um negócio muito rapidamente, porque tem um texto que não tem na peça, mas tem no livro. Um poema muito pequenininho, só para dizer que quem for ver a peça amanhã não vai ver esse, mas já fica. Então, é assim. A brancura da vaca, branca como leite, branca como o esperma. A Via Láctea é um jato de esperma, espiral de gozo masculino. Esperma na minha boca, o nascimento do bezerro com a sua boca pura. Eu suplico de joelhos, me tranque no estábulo, eu ficarei nos 4 apoios, ruminando sem dizer uma palavra, porque vaca não fala. Serei a sua vacina, antes de morrer, antes do sacrifício, antes do juízo final. Eu quero o último pote de esperma para eu introduzir. Dele me transformarei em leite e posso alimentar uma nação. Eu confesso, segurando os meus chifres, eu sou a vaca fecunda e eu posso te saciar completamente. Não está na peça, tem uma parte do poema. Eu escolhi colocar o poema da Angélica ali, inclusive, mas no livro quis colocar esse. E é isso, estou sabendo que minha experiência em escrita, publicar, né, tal, estou bem assim, perdida, a editora manda os e-mails, vamos dizer, né, faz parte, né, da coisa, e é isso. Obrigada. Felipe, você tá aí? Tá? Felipe? Felipe? Ai, Jesus, segundo. Você tá aí? Bem, olha só, eu vou concluir
explicar uma coisa assim, muito mais pontual, como eu sou professor e gosto de falar, então eu vou fazer uma pequena introduçãozinha, falar um pouquinho da minha jornada de dramaturgia, mas eu fiz um roteirozinho visual para poder ficar dentro dos minutos que eu podia passar todo mundo, para não ultrapassar. Então eu só queria pedir que quem está um pouquinho mais aqui, eu vou falar só um pouquinho da minha jornada para estar aqui nesse festival, para vocês entenderem por que eu criei esse festival. Algumas pessoas aqui sabem muito, outras sabem pouco. Então eu fecho essa mesa apresentando um pouquinho dessa jornada. Eu vou deixar, aí de vez em quando eu vou falando, mas eu vou apontar aqui. Só para introduzir, eu sou filha de atores. Meu pai e minha mãe foram atores durante a ditadura em Brasília. Então eu cresci dentro de um ambiente da ditadura, onde era proibido fazer teatro, enfim, meus pais trabalhavam em subsolos. E durante a vida inteira eu não quis ser artista e lutei um pouco contra esse espaço, né, de ser artista, etc. E tal. E aí, enfim, meus pais me matricularam forçados no vestibular de artes cênicas, etc. E tal. Pode parecer uma coisa absurda para algumas pessoas, mas para mim foi o que aconteceu. Eu queria ser comissária de bordo e meus pais queriam que eu fosse artista. Meus pais fumavam maconha, queriam, enfim, amor livre, eu queria casar de véu, de nada, flor de laranjeira. Então, mas o que eu vou falar aqui para vocês é um pouco da minha jornada, que vem de um trabalho de teatro de grupo, até ficar sem grupo, até perder a minha voz e até construir uma conexão com a Rede Madalena, com o Eugênio Barba, né, Peter Brook, enfim, os meus mestres ao longo da minha carreira, Antunes Filho, para chegar no meu trabalho, como muitos de vocês nunca viram meus espetáculos de teatro, me conheceram como atriz, que é aonde tudo nasceu, da onde veio tudo, mas é o meu lugar mais vulnerável, né? É o lugar que eu deixei, que eu estou voltando graças ao apoio da Júlia. Então, Felipe, pode botar um pouquinho aqui. Eu vou fazer para vocês um potpourri de imagens da minha companhia de teatro que recebe vocês nesse espetáculo. Felipe, estranho o vídeo? É estranho a projeção? Acho que é porque ele não desligou aqui, não? Não, ele tá com... Deu aquele estranho. Poder corrigir? Bem, meu pai e minha mãe são atores, mas os dois não trabalham no mesmo espetáculo juntos. Então, no espetáculo eu trabalho com meu pai, eu trabalho com a minha mãe. A Página Branca é um espetáculo da minha já volta, depois do tempo que eu fiquei, né, eu não tenho os espetáculos antes de eu perder a voz, eu já pensei que já é voltando, mas só como diretora. Então, os espetáculos, eles são espetáculos que eu comecei a trabalhar no processo de pedagogia, formando os atores que eu queria trabalhar, porque eu não tinha um coletivo, eu saí da faculdade sem coletivo e sem companheiros. Eu montei comecei com alguns atores, inclusive a Caísa está no meu primeiro espetáculo, né, como atriz também. Quando eu perco a voz é a Caísa que me substitui durante todo o resto da temporada, né. Você conseguiu corrigir isso, Felipe? Você conseguiu corrigir o problema do vídeo? Ah, tá. Então pode seguir que eu vou fluir, eu não quero parar. Pode ir indo. Não, é porque deu problema no vídeo aquela hora. Ok, tá bom. Então, ok. A Página Branca é um espetáculo que fala sobre um autor que está com crise de escrever para o teatro, cinema, para televisão. Então ele tem uma página na cabeça imaginária onde ele quer construir esse lugar criativo e ele vai construir buscando as próprias palavras autorais dele, né? Que é um pouco da minha história de transição de teatro de texto para teatro autoral. Medeia, Gaia em Fúria, um espetáculo ecológico que fala sobre os maus tratos ao planeta. Eu tinha acabado de trabalhar com turnos um tempo. E é um espetáculo que eu faço um trabalho de mitologia, com vários escritos de Medeias. Eu reuni várias Medeias, são 19 escritos sobre Medeia. Minha mãe trabalha comigo em cena. A minha mãe faz a Medeia mais velha, eu faço a Medeia nova. E a gente vai construindo um trabalho que tem a ver com esse processo de feminino arquetípico ressentido, sobre ficar doente por isso. A Página Branca é um trabalho sobre escrita. O Ars é um trabalho sobre escrita. Eu gosto muito de falar sobre artistas, sobre escrita artística, sobre ser artista. É o que mais me dá tesão de falar. Então é um processo criativo que fala sobre um autor habitado por vários heterônimos. A versão original é meu pai fazendo tudo com esses heterônimos, mas a versão nova agora é uma autora. Nessa época eu ainda não ainda não vejo essa necessidade de falar sobre a representatividade da linguagem feminina. Então eu começo com esse lugar. Até que a morte se separe, já a minha companhia já está ficando pequena, então Juliana Zancanaro já está em cena, ela está grávida nessa montagem, né? Eu tenho várias montagens com a Juliana grávida, né? Com o Simeão Aurélio, que é meu primeiro ator aos 16 anos de idade, né? Então ele está naquela companhia lá atrás, que a Caísa está. E
E aí a gente começa a fazer um trabalho já com pequenos, eu não sei fazer ainda espetáculos pequenos, e estou tentando experimentar os primeiros duos, uma proposta da Juliana. Elizabeth Tudo Pode é uma biblioteca, é um espetáculo que fala sobre a escrita, a importância da Rainha Elizabeth. Ela escreve um diário, mas a gente usa o diário dela para falar sobre vários contos femininos que moldam a cabeça das meninas. Então esses livros abrem, são 39 bonecos que vão surgindo desses livros e vão contando um pouco a história da Rainha Elizabeth, um pouco do protagonismo, rainha de verdade que virou rainha, princesa sem casar, meu pai está nesse espetáculo, então já é uma outra proposta que ele está em cena, ele faz Shakespeare, e a gente vai falando um pouco dessa narrativa feminina, da importância de um escrito que não formule fórmulas para as meninas. Esse é Big Heart, já é um trabalho sobre inclusão, é um trabalho sobre diversidade também, que a gente começa a trabalhar sobre campo onírico. Aí eu começo a desenvolver essa dramaturgia que eu chamo onírica, que trabalha um pouco com o tarô, trabalha com outros universos, sobre o processo, sobre como funciona o inconsciente, a importância do campo onírico, a importância do campo do inconsciente para despertar ressonâncias e sonhos das pessoas para o espetáculo sobreviver após a apresentação. Tem essa formação em artes visuais, eu fiz artes visuais fora do país, então eu tenho um interesse muito grande por uma estética que tem a música, que tem o texto e que tenha o impacto audiovisual, que funcione para pessoas que são cegas ou ouvem, pessoas que não ouvem, mas que podem ver, e também crianças possam curtir o espetáculo e pessoas que gostam dos detalhes também possam sentir. Esse é um espetáculo de novas masculinidades, é um projeto de homens que eu tenho, homens de vários estados de Brasília, do Brasil e de outros países, para falar sobre masculinidade tóxica. Eles falam sobre suas heranças masculinas, como foi ensinado a ser homens para eles, e eles contam histórias biográficas, histórias sujas, histórias bonitas, de honra e de vergonha, e é uma performance, é uma outra linguagem, é a primeira vez que eu entro no campo da performance. Eu trabalho em parceria com a Julie Hall, nesse projeto, que fala sobre a importância de contar histórias que nos ferem como homens, para que os homens possam rever seus modelos masculinos. Sonhos de Shakespeare é um espetáculo de grupo, é o meu último espetáculo de grupo antes da pandemia, é o único que eu tenho filmado, foi comprado pela TV Brasil agora, está disponível no YouTube, depois quem quiser ver. Eu filmei ele com 5 câmeras, porque eu, enfim, achei que eu nunca mais ia montar um espetáculo grande assim. E acabou que ele sobreviveu na pandemia e os outros espetáculos pequenininhos para viajar. É a última noite de Shakespeare, ele está morrendo, e eu faço uma homenagem aos autores de teatro e às autoras de teatro que estão, né, não só os autores, mas assim, vai Galiano, Darifo. É um momento que morre, em 2016, morrem várias pessoas que escreveram para a história, e eu pergunto quem vai escrever para as futuras gerações. Então esse é um espetáculo performático, eu fiz dentro de um teatro, eu montei uma casa dentro do teatro, onde eu vou reformulando, tentando fazer as pessoas conviverem um pouquinho com esse campo onírico de Shakespeare e a importância de fomentar novas escritas teatrais. Esse é o último espetáculo de solo, da Juliana, que vocês não puderam assistir, espetáculo do Garcia Marques, que foi traduzido por um dos atores da nossa companhia, onde Juliana está em cena. É um espetáculo feminista, uma obra que ele escreveu para o teatro, que ele não escreveu outra. Nós começamos com ele em espanhol, depois nós traduzimos para o português, e ele está agora vivendo sem ser leitura dramática. Aí só uma pausa aqui. Equilibrista é um espetáculo um pouco antes disso tudo, né, apesar da ordem, mas é um solo. Ele é o irmão gêmeo do Mário Serenitatis, é um espetáculo que conta a história de um menino, um Peter Pan para adultos, sobre modelos masculinos. É um menino se perguntando, ok, nasci homem, quais são os modelos que tem para mim aí? E ele é um espetáculo que fala sobre esse universo masculino para meninos, né, apesar de ser um espetáculo para adultos. Como Nossos Pais é uma obra do Oduvaldo Viana Filho, são várias montagens sobre o Oduvaldo Viana Filho, novamente falando que eu falo sobre autores, gosto de falar sobre atrizes, autores, criadores de teatro e artistas. E Mário Serenitatis, que é para onde eu caminhei depois de alguns anos quando a Júlia veio para a minha vida, e a construção dessa dramaturgia fala sobre eu fiquei 10 anos sem falar, e depois que eu voltei a dar aula, e aí eu e a Júlia construímos esse espetáculo sobre a Pequena Sereia, que também fala sobre nossas avós, mulheres, mães, nossas vidas, sobre ressentimento primitivista, sobre o sacrifício que fazemos por amor e o quanto nós ficamos depois fechadas nesse universo. Eu segui depois da pandemia tendo grupos online, eu tenho em vários países que eu ajudo artistas a desenvolverem poéticas dentro das estéticas audiovisuais para desfronteirar suas solidões estéticas, para não ficarem nas suas regionais, que muitas vezes não tem espaço. Esse é Alice Underline, é uma obra sobre
mulheres contra mulheres, né? Sobre como muitas vezes o patriarcado nos colocou umas contra as outras. E esse é o Paternó, é o último trabalho de grupo, é sobre o Santos Dumont, sobre voos essenciais, sobre heroísmo, sobre incentivar jovens da importância da invenção, sobre o orgulho do ofício, o orgulho de ser brasileiro, sobre heroísmo e principalmente sobre imaginação, também novamente sobre a dramaturgia onírica, como inspirar novos sonhadores. E por último, os projetos acadêmicos que fazem parte da minha estrutura, desde que eu fui aluna da Dulcina, que é a minha grande mestra nisso tudo, que me infectou. Isso é Arte Secreta, é um trabalho que eu faço há 16 anos ininterrupto em Brasília, onde eu, Eugênio, venho a Brasília trabalhar com 16 atores de várias partes do Brasil e da América Latina e Europa, África também, Ásia, onde ele trabalha com atrizes e atores interessados em receber diretamente dele uma transmissão. Como eu não tive esse mestre direto, não tenho cultura de grupo, não tive um grupo que se formou comigo, eu tive necessidade de ir atrás, e cada vez que eu tenho acesso, eu quero compartilhar esse acesso às pessoas, principalmente da minha cidade, porque sempre apesar de ser a capital do Brasil, ela é vista como periferia cultural para todo o Brasil, então eu sempre tenho interesse em trazer esse olhar para cá. Felipe, pode acender? Bem, esse é um popurrí de imagens para falar um pouquinho sobre quando eu comecei esse festival em 2010. Eu não tinha nem voz, eu não tinha nem grupo e eu não tinha nem espetáculo. Então, no Solos Férteis estreou a primeira vez, a gente não tinha nem o que apresentar nos Solos Férteis. Então, a partir dos Solos Férteis, dessas conexões, dessas trocas das mulheres que nós conhecemos e nós trouxemos para cá, nós fomos construindo nossos espetáculos. Então surgiu a Elizabeth, surgiu o Equilibristas, esses espetáculos, em todas essas, exceto a página em branco que vocês viram, que veio antes, todos os outros espetáculos vieram como fruto dessas conexões nos Solos Férteis, de troca e na Arte Secreta, com esses lugares de pedagogia, onde a gente fez esse tipo de troca, de inspiração, para que a gente pudesse receber estímulos, enquanto a gente ia tendo a cultura de grupo, fortalecendo novamente a cultura de grupo. Então é muito importante para a gente, porque é a primeira vez que a gente faz um festival que não são de amigas. Sempre os Solos Madalena é um festival de amigas. Amigas que convidam amigas e que se apresentam entre elas. Nós somos praticamente o único festival da rede que faz convocatória, que convida amigas conhecidas, mas que se arrisca a convidar artistas para conhecer outras artistas pelo ponto de vista estético. Por um lado é muito interessante porque a gente tem esse lugar de conhecer coisas e fazer uma curadoria, como eu tive o privilégio de poder fazer, que conseguisse fazer um grande espetáculo de 6 dias com pedaços de memórias e estéticas incríveis dessas mulheres, e ao mesmo tempo a gente tem o peso de apresentar um projeto de festival de mulheres para muitas pessoas que às vezes não estão acostumadas a estarem dentro de um festival de mulheres. E o nosso intuito é compreender que nós fazemos esse festival aqui em Brasília para diminuir um pouco a nossa solidão, né? Principalmente minha e da Ju, né, que somos as 2 mulheres desse grupo mais antigas, e que nós vamos para fora, mas a gente gostaria de fortalecer a cena aqui, então por isso a gente insiste em fazer aqui, em trazer para cá, em trocar aqui. Então quero agradecer principalmente quem estava lá na segunda edição e primeira edição até agora, que são 4 edições desse festival, que a gente não teria isso tudo que vocês viram, é fruto da troca, do suporte, do apoio das mulheres desse festival. E eu espero que desse encontro que a gente está tendo aqui entre vocês, como aconteceu de oficinas e tal, que a gente possa ir para mais coisas juntas, para a gente diminuir um pouquinho essa solidão, mas principalmente para a gente construir uma obra de consequência, não somente no sentido da fala e do espetáculo em cena, mas irmos para a ação. Então é muito importante que se transforme em ação. Então eu quero agradecer. E aí nós vamos agora, temos nossa finalização aqui, nós temos uma pizza, né? Isso aqui parece que entendi, uma pizza que é dessa, e o nosso bar fica aberto, e depois nós vamos assistir nossas 2 companheiras que estão lá nos esperando no Sesc, e amanhã temos uma mesa no garagem, falando sobre representatividade em cena, com mulheres negras e trans em cena. Temos uma fala da Júlia, né, que ela gravou hoje para a gente poder falar um pouquinho, que é a primeira vez que nenhuma Madalena das madrinhas está presente, então tem uma fala dela amanhã, para a gente seguir com a nossa programação até o domingo. Amanhã de manhã nós temos uma roda, na verdade é só uma cerimônia de fechamento, é uma cerimônia que a gente faz para pegar essa energia que foi gerada nesses dias e gerar uma ação.
Então, uma provocação que eu faço, porque esse festival surgiu porque eu fiz uma promessa numa roda final da Madalena. Então, essa é uma roda mágica que a gente faz, onde as coisas que são ditas nelas acontecem. Então, a gente convoca participantes e as nossas convidadas para estarem nessa roda, que é rapidinho, mas é um lugar para a gente coroar esse fechamento em termos de roda mágica, que todo mundo que é bruxa que sabe do que eu estou falando. Mas não tem a ver com o fechamento, porque a gente segue até domingo, mas é um lugar que a gente tem para a gente garantir o máximo de adesão possível das pessoas que vieram, fizeram um grande esforço, né, para estarem aqui nessa comunhão. Tá? Muito obrigada.